Então, vamos dar prosseguimento aqui. Marcelo Caetano, cara do leilão, curso Primeiro Contato, leilão de imóveis. A gente já falou aí na aula um, né, sobre o que é o leilão, a utilidade do leilão, se a gente vai conseguir ganhar, questão de riscos. A gente falou também sobre onde encontrar os leilões e como me dar bem, né? Então, vamos passar para uma nova etapa agora, abrindo um pouquinho a cabeça de vocês. Eu ouço muito as pessoas com primeiro contato falando assim: será que esse negócio é bom mesmo? Eu acho que não é, não. Acho que isso é golpe. Se fosse bom, todo mundo fazia. Você já ouviu alguma coisa também assim, nesse sentido? Né? Então, é comum a gente ouvir isso, né, das pessoas. Tá, então, como é que eu respondo isso? Tem várias maneiras de responder, né? E no caso aqui eu não vou falar de mim, mas só dar alguns exemplos aqui, tá? Será que ser jogador de futebol é bom? Mas se fosse bom, todo mundo jogava futebol. Será que é fácil assim? Será que ser cantor, né, um cantor famoso, bem-sucedido, um ator, né, um ator de Hollywood, um ator de filmes, séries importantes, será que é legal? Piloto de Fórmula 1, lutador de MMA, né, um escritor famoso, um estudioso, um PhD, um empresário do agronegócio, né? Um grande comerciante. Será que isso é fácil? Será que isso é bom? Bom, acho que todos vocês têm a ideia, né, de que para quem é bem sucedido nessas áreas, isso é excelente. Todo mundo consegue? Não. Se fosse bom, todo mundo fazia? Não. Todo mundo não fazia, porque não é simples, porque requer algumas condições, algumas características, um certo grau de habilidade, de conhecimento, coisas do tipo. Com leilão não é muito diferente disso, tá? Não é impossível, e talvez não seja tão difícil quanto essas situações que eu citei aqui, jogador de futebol, piloto de Fórmula 1, etc., mas também não é simples, né? E aí aqui está o primeiro engano de muitas pessoas, é achar que é simples demais, tá? E não é, tá? Então, vamos para continuidade. Então, não é tão simples, tá? Então, como é que eu faço para esse negócio funcionar, tá? A gente tem algumas maneiras, né, para isso funcionar, tá certo? E eu estou aqui para ajudar vocês a nisso, a simplificar isso, tá? Então, eu já falei como se fosse bom, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o 5W2H, não vou definir, em outro momento eu vou definir isso aí, mas é só para deixar algumas palavrinhas para vocês irem se acostumando aí, né? Tá? E dentro do 5W2H, que eu repito, eu não vou explicar o que que é isso agora, se você quiser dar uma pesquisada aí na internet, tá? Não vai agora não, espera terminar o vídeo que é curtinho, tá? Mas depois a gente fala mais sobre o 5W2H. Mas eu vou falar um pouquinho dentro do 5W2H, eu vou falar do H, um dos Hs e um dos Ws, né? Então, o primeiro é o how, que é o como, né, do inglês. Tá? Então, como que a gente vai fazer esse negócio do leilão de imóveis, tá? De maneira simplificada, tá? Prometi que o vídeo é rápido. A gente precisa basicamente de conhecimento. Então, vocês estão aqui para adquirir esse conhecimento e vão pesquisar também em outras fontes, mas é importante adquirir o conhecimento. Mas também é importante ter um método, né? E aqui está o primeiro problema, pessoal, tá? Porque o método, existem vários métodos, né? Eu mesmo trabalho com mais de um método. E se você começar a picar informação demais aqui e ali, isso pode criar uma confusão muito grande na sua cabeça e pode bagunçar um pouquinho o seu método, entendeu? Então, é importante ir agregando conhecimento, né? É o famoso estudar, mas também é importante seguir um método, tá? Então, uma das minhas funções é orientar você para seguir um método. Depois que você dominar bem um método, você pode até se arriscar a trabalhar com outros, né? Eu vou apresentar um ou mais métodos aqui,
ao longo do curso, mas o importante é que você siga o método. Talvez querer desbravar sozinho seja parecido com uma pessoa que está fazendo autoescola para aprender a dirigir, né? E aí ela não gosta do método do professor e ela quer pular etapas e ela quer pegar uma Ferrari para dirigir, sendo que ela nem tomou aquelas aulinhas lá com o instrutor ainda, não conseguiu nem fazer a prova, né, de habilitação para pegar a carteira, mas ela já quer dirigir Ferrari. Então, é mais ou menos nessa linha, tá? E vamos falar do what agora, o que, né? Então, o que fazer? Tem um monte de coisa que ao longo do curso eu vou mostrar para vocês como fazer, tá? O que estudar, onde pesquisar, as análises a ser feitas, os conhecimentos que são necessários, como se portar, como abordar, como escolher, como analisar. Então, uma série de oquês. Mas eu quero deixar aqui nessa aula número 2 antítese disso aqui, né? O que não fazer. É muito importante também saber o que não fazer nesse exemplo anterior aí, né? A pessoa não sabe nem dirigir ainda, não tem paciência para aula de autoescola, acha o instrutor antiquado, os métodos dele ultrapassados, e já quer pular logo para a Fórmula 1. Então, não faça isso, tá? Se está inadequado o instrutor, procura outro. Se aquele livro que você está lendo, ele não está te dando uma condição boa, procura outro. Aquele site, aquele vídeo, né? Aquele canal, seja lá o que for, aquele leilão, só que recomendo que tenha humildade também, porque hoje é muito fácil a gente descartar as coisas e falar assim: ah, mas eu não gosto do leilão da Caixa, eu prefiro do Santander. Na maioria das vezes isso vai ser um grande erro, tá? Eu não gosto de esse tipo de imóvel, eu prefiro o outro. Se você não tiver bem embasado, né, para tomar essas decisões aí, você vai cometer grandes erros. Então, no leilão, uma das coisas importantes, além de saber o que fazer, é principalmente saber o que não fazer. E aí, só para fechar agora, né? Só para começar a introduzir, a gente precisa saber alguns termos, né? E eu não vou definir esses termos aqui agora, é só para vocês começarem a ouvir as palavras e se acostumar com essas palavras que vão fazer parte da vida de vocês, pelo menos de quem quiser levar esse projeto aqui a sério, né? Então, tem alguns termos como edital, tá? Dívida ou execução da dívida, né? Inadimplência, né? São termos importantes para quem está nesse mercado. Alienação fiduciária, que é um palavrão, tá certo? É um termo muito importante. Mutuário, e no nosso caso ainda mais que mutuário, ex-mutuário, né? É, e para quebrar um pouquinho o gelo, sardinha, sardinice, né? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Como eu falei, eu não vou definir esses termos, tá? Só para começar a introduzir e aguçar a curiosidade de vocês. Se algum termo desses aí chamou muito sua atenção, dá um Google, vai numa inteligência artificial, dá uma pesquisada, começa a se envolver, tá? E aguarde a próxima aula. Grande abraço e pedindo para curtir, compartilhar aí, isso ajuda a gente aqui, ok? Grande abraço, fui.